Olá pessoal, essa aqui é a 13ª aula do curso de variáveis complexas para as engenharias da computação e elétrica. É um curso em extinção, quer dizer, a matéria está em extinção, então é feito nesse sistema não presencial. Os pré-requisitos para essa parte do curso é o cálculo 3, tá? Eu vou lembrar brevemente alguns conceitos sobre curvas. Então, se você tem digamos, um risco desses, né? É um traço que a gente chama de curva, tá? Mas a gente precisa de alguma coisa para poder fazer contas, né? Então, só olhar para esse risco aqui não vai dizer muita coisa. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos que esse traço, essa curva, ela seja o gráfico de uma função. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Não confunda esse C com esse aqui é os complexos, esse aqui é a curva. Então, nós queremos que essa curva seja o gráfico de uma função tá? Então, nós temos que Z é uma função de uma variável real e os valores são números complexos. Tá? E nós queremos que esse T varie de A até B. Essa função é chamada parametrização da curva, né? E então a gente faz meio que a gente não distingue, nós não distinguiremos a parametrização da curva. Então, sempre quando for dado uma curva, fica assim subentendido que nós temos uma parametrização dela, e se nós temos uma função do intervalo fechado AB nos complexos, isso dá uma curva. Agora vamos dar uma olhada que aqui tem dois pontos, tá? Nós temos esse ponto e esses, que são as extremidades da curva. Esse aqui é o ZDA, ZDA é XDA mais YDA, e esse cara é chamado ponto inicial. E esse aqui é o ZDB, CDB é XDB mais YDB, e ele é o ponto final. O que queremos dizer com ponto inicial e ponto final? Significa que nós estamos dando uma orientação para a curva, né? Significa que nós temos um objeto que começou nesse ponto e ele está se movendo e ele vai chegar aqui. Quando ZDA for igual a ZDB, ou seja, o ponto inicial é o final, nós diremos que a curva é fechada. Então, por exemplo, nós temos uma curva onde ZDA é igual a ZDB. Ou seja, nós temos um objeto se movendo sobre a curva. Ele começou aqui e ele vai terminar aqui. Então, o ponto de partida é igual ao ponto de chegada.
mais um conceito que nós precisamos. Então, nós temos uma curva e nós vamos chamar essa curva de suave quando acontecerem algumas coisas. Por exemplo, nós podemos derivar essas duas funções, lembrando que x e y são funções reais de AB, tá? Elas são funções reais, elas são contínuas. E a segunda condição é que elas não se anulam ao mesmo tempo num ponto T. Se você quiser um exemplo de curva fechada, nós temos essa aqui, que é uma extremamente famosa, que é cosseno de t mais I seno de t. O z, ele sai de 0 a 2π e chega em C. Deixa eu fazer o desenho. É uma curva de raio 1, tá? O z de 0 é cosseno de 0 mais I seno de 0. Isso aqui é 1 que corresponde por uma identificação A1 ao ponto 1, 0. Z de 2π é cosseno 2π mais I seno de 2π. Isso aqui é 1 que corresponde ao ponto 1, 0. Então, nesse caso, esse ponto aqui é o Z de 0, que é o Z de 2π. Nós queremos falar sobre integrais complexas. Então, nós vamos considerar funções que saem de um intervalo fechado AB e tomam valores reais. O nome dessas funções são funções de uma variável real com valores em C. Exemplo, nós podemos ter f de t como sendo 2t mais I seno de t, cosseno de t mais I t quadrado mais 1. E os intervalos são aqueles que, nesse caso aqui, o intervalo pode ser todos os reais, mas nós podemos considerar, por exemplo, 0 a 2π, 0 a 1, por exemplo. Então, os intervalos serão aqueles que nos interessam nas nossas contas. E como é que você integra uma função de uma variável real com valores de C? Você simplesmente integra a parte real e a parte complexa, a parte imaginária, né? Então, vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona. Nós vamos pegar f de t como sendo t quadrado mais it mais 1 e vamos supor que essa função saia de 0, 1 e chega em C. Então, vamos aplicar essa fórmula
0 a 1 ft dt, a integral de 0 a 1, a parte real é t quadrado dt, vou botar o i aqui, é t mais 1 dt. Então, a integral de t ao cubo, de t ao quadrado, é t ao cubo sobre 3. O t varia de 0 até 1. T é t quadrado sobre 2 mais t de 0 até t de 1. Isso aqui vai ficar 1/3, vai ficar 1/2 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1/3 mais 3/2 de i. Bom, mas o nosso interesse não são essas funções. Mas se não são essas funções, por que eu fiz isso? Porque nós vamos, quando nós estivermos integrando uma função complexa sobre uma curva, nós vamos cair nesse caso, tá? Então, nós temos o seguinte. Nós vamos ter uma curva então, ZDT é x dt mais iy dt. E nós vamos querer que essa curva seja suave, tá? No sentido que nós acabamos de definir. Então, nós queremos dizer como nós vamos calcular a integral dessa função sobre a curva. Então, nós vamos fazer a integral df de z dt, z' dt. Nota que essa função aqui é uma função de uma variável real com valores complexos. Ou seja, nós estamos na mesma situação do caso anterior. Vamos fazer um exemplo para você perceber. Isso aqui é bastante simples, tá? Então, vamos pegar f de z como sendo o conjugado de z. Então, f de x mais yi é x menos yi. Vamos pegar z como... Deixa eu olhar minhas notas. Nós vamos pegar t de 0 a 2. E z dt é t mais t quadrado i. Então, o x dt é t e o y dt é t quadrado. Você nota que nós temos que calcular a derivada da curva, né? Então, z' dt é 1 mais 2ti. E nós temos que calcular f de z dt. F de z dt, então, é f dt mais t quadrado i. E essa função aqui, ela é t mais t quadrado i conjugado, né? Então, isso aqui é t menos t quadrado i. Então, a integral sobre a curva C de f de z dz é a integral de 0 a 2 z' dt. Então, a integral de 0 a 2 f de z dt está aqui, é t
menos t quadrado i. E a derivada da z está aqui. É 1 mais 2t i dt. Bom, eu não vou fazer essa conta aqui. Vai ficar 0 a 2. Isso aqui vai ficar 2t ao cubo mais t mais t quadrado i dt. Então, você vai separar, vai ficar 0 a 2, 2t ao cubo mais t dt, mais i 0 a 2, t ao quadrado dt. Se você fizer essas continhas, isso aqui vai dar 10 mais 8 terços di. Então, isso aqui é a multiplicação. Perdão. Por que eu não fiz isso? Isso aqui é uma multiplicação de dois números complexos, você já sabe fazer. E como resultado, você vai ter isso aqui. Você vai separar isso da parte, a integral da parte real, que está aqui, mais a parte imaginária, que está aqui. Vai calcular essa integral usando o cálculo 1 e vai ter esse resultado. Agora, eu vou fazer outro exemplo. E nesse exemplo, daí eu vou fazer um passo a passo. Então, nós queremos agora calcular isso aqui está dizendo que a curva é fechada. Z vai ser de 0 a 2π em C. E Z dt vai ser cosseno dt mais I seno. Eu não falei anteriormente, nós estamos trabalhando com curvas suaves, então você não precisa se preocupar em verificar que essa curva é suave, porque é o que nós estamos trabalhando com curvas suaves. Então, a derivada da z vai ser menos z dt mais I cosseno dt. F de z é 1 sobre z. Então, f de z dt vai ser 1 sobre z dt. Então, vai ser 1 sobre cosseno dt mais I seno dt. Mais I seno dt. Isso aqui, se você fizer o conjugado, vai ficar cosseno dt menos I seno dt. Então, vamos lá. Essa integral, 1 sobre z dz, vai ser a integral de 0 a 2π de 1 d. Então, vai ser... Eu só vou colocar aqui para ficar 1 sobre z dt vezes z' dt dt. Bom, mas 0 a 2π, essa 1 sobre z dt é isso aqui. Então, é cosseno dt menos I seno dt. E a z' dt está aqui. Ó. Então, é menos seno dt mais I cosseno dt dt. Se você fizer essas contas, vai ficar a integral de 0 a 2π di dt. Então, é I 0 a 2π dt. Isso aqui vai ficar 2πi. Tá? Eu não estou fazendo essas contas simples que tem aqui no caminho, porque já foi ensinado como fazer, tá? Não vou ficar perdendo tempo fazendo contas que nessa altura do campeonato você já domina.